Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente. Nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conhecer o projeto que levou a Ideal, a empresa de ônibus mais antiga da nossa base sindical aqui do Rio Ônibus, a conquistar o posto de pioneira em sistemas de compliance do setor. Além disso, a empresa desenvolveu uma campanha própria para fomentar o combate aos atos de vandalismo cometido contra os ônibus da cidade. E para apresentar essas iniciativas, convidamos a coordenadora do Jurídico e Compliance da Aviação Ideal, Maria Dutra, para o episódio dessa semana. Seja bem-vinda, Maria, um prazer falar contigo mais uma vez. Obrigada pelo convite. É um prazer também falar aqui em nome da empresa Aviação Ideal sobre o tema que a gente tem levado tão a sério, né? E a gente fica feliz de ver que vocês têm interesse em compartilhar sobre compliance, sobre a saúde, né, dos negócios. Sim. Isso é Muito muito obrigada. interessante para a gente, até porque a Ideal é uma referência para todo o nosso sistema. A gente acompanha bastante o trabalho. Queria até, agradecendo a você, agradecer a toda a diretoria da Ideal pelas portas sempre abertas aqui para o Rio Ônibus, né? Toda hora que a gente precisa fazer uma campanha, precisa de algum apoio, precisa gravar alguma coisa, alguma novidade que está aparecendo aí, daqui a pouco as pessoas vão saber. A gente sempre conta com o apoio de vocês, com eh, as iniciativas que vocês desenvolvem aí também. Então, vocês realmente são uma referência para todo o nosso setor. Então, mas para a gente começar aqui para os ouvintes, para entenderem a importância desse trabalho que você vem desenvolvendo, eu queria que você explicasse para os ouvintes o que é o compliance e qual a importância de se ter um programa como esse dentro de uma empresa. Bom, Paulo, eu sempre que trato desse assunto, né, até nos treinamentos internos, eu procuro ser bem didática, né, porque a gente precisa que todo mundo entenda, né, que todo mundo esteja na mesma página em relação ao assunto, o que é compliance. Então, a gente Sim. sempre expõe para todo mundo, até para os nossos colaboradores, eu acho que é uma boa abordagem aqui para trazer o significado, né, da palavra compliance, é que o compliance é uma palavrinha em inglês, né, palavra inglesa, mas ela significa estar em conformidade. Então, o que significa isso? É a gente fazer a coisa certa, obedecer regras, né? E aí, trazendo para o compliance corporativo, que é o caso do compliance empresarial, a gente criar um conjunto de regras, procedimentos, políticas, para que a empresa possa ter um maior controle, saber se a gente está cumprindo todas as normas que são referência, né, no nosso setor, se os riscos estão bem mitigados. Então, a gente consegue ter todo esse controle a partir desse conjunto de normas e regras que a gente cria, que é o nosso programa de compliance, o nosso programa de integridade. Certo. E estou vendo aqui que a Ideal é a primeira empresa do setor de transporte por ônibus a receber, né, essa certificação e também a conquistar dois prêmios aqui na categoria Inovação e na categoria Inspiração dentro do Grupo Guanabara. Então, eu queria que você explicasse também que certificação é essa, que prêmios foram esses e como é que vocês se estruturaram para conseguir alcançar esse patamar. Certo. A gente percorreu um caminho aí desde 2021, né? Implementamos o programa de integridade né, de compliance do Grupo Guanabara, do qual fazemos parte. Então, todas as empresas já estão engajadas com o sistema de compliance. E aí, em 2023, né, com todos os nossos colaboradores treinados, a nossa estrutura já montada, a gente resolveu preparar a empresa para obter uma certificação. Na verdade, duas, né? Da ISO 37001, do Sistema de Antissuborno, e da ISO 37301, do Sistema de Gestão de Compliance. E, para isso, a gente precisou construir um projeto em paralelo, né? No caso, o nosso próprio programa de integridade aqui da Ideal, porque por mais que a gente faça parte de um grupo, né, que a gente segue as normas deles também, a gente precisou especificar o nosso programa de compliance diretamente, né, para as características da aviação ideal. E aí isso foi feito, né, o principal de tudo isso é o apoio e engajamento da alta gestão, e a gente teve isso também, desde 2023, quando a gente começou a se preparar para a certificação, e aí a gente construiu todo o mapeamento de risco, a gente levantou tudo que a gente precisava,
né, se adequou às normas ISO, e uma empresa alemã, né, contratamos uma empresa alemã para ser a certificadora, depois que a gente já estava com o programa amadurecido, e essa empresa veio, passou 15 dias, mais ou menos, com a gente aqui fazendo Uhum. a auditoria interna, vendo se a gente realmente se adequava, e a gente alcançou as 2 certificações. Então, realmente, no sistema de transporte somos pioneiros aí, só não fomos a primeira, até onde se tem notícia, porque o Metrô Rio conseguiu essa certificação em dezembro, e a gente conseguiu em janeiro. Ah, não, mas Final de aí eu janeiro, faço uma fevereiro, foi correção. quase. Mas transporte por pneus fomos nós. O metrô conseguiu, mas ele é transporte por trilhos, então é outra empresa. Então, Exato, somos exato. pioneiros no Então, nosso somos setor. pioneiros aí, Sim, sim. exatamente. E aí, com essa certificação, né, o que a gente faz agora é amadurecer ainda mais esse nosso programa de integridade. O interessante também é que o treinamento, né, a gente tem que deixar todo mundo ali inteirado do que está acontecendo na empresa, vendo que a alta gestão tem comprometimento com tudo aquilo que a gente passa para eles, e o retorno tem sido muito positivo, né? A gente tem o nosso canal de denúncia, a gente trata as nossas denúncias com responsabilidade, a gente dá um feedback sobre esse tratamento de denúncias, usa gestão de consequências, avalia tudo que acontece, chega para a gente, né, o tempo de casa do empregado. Então, a gente dá uma segurança e mostra que a gente tem esse compromisso de fazer com que o programa se perpetue, né? E Sim. o interessante é você ver o retorno dos colaboradores, né? Porque antigamente você tratava desses temas, né? Isso aí não é, o compliance não é algo novo, né? O compliance antigamente Sim. era contabilidade, controladoria e a parte mais burocrática. E aí, hoje, ele se espalha porque a gente tem que treinar e conscientizar todo mundo de todos os problemas que a gente não quer que a empresa tenha internamente, desde a temas ligados ao RH, desenvolvimento organizacional, né, e pessoal Sim. das pessoas, porque a gente trata de pessoas, né, Paulo? A empresa é feita de pessoas. Então, Sim. quando a gente faz treinamento de fraude, por exemplo, aqui, que é um dos nossos temas, a gente mostra para eles, olha, não adianta a empresa ter um sistema maravilhoso de ERP e o colaborador não está treinado em entender o que a empresa acredita, porque uma falha dele pode, né, desestruturar toda uma empresa. Então, você Sim, tem sem dúvida. pessoas alimentando aquele sistema. E aí, hoje, né, voltando ao que eu estava dizendo aqui do retorno que a gente tem dos colaboradores, é que eles se sentem parte disso tudo, porque a gente leva eles todas as informações do programa, eles são comunicados, a gente faz o treinamento deles, eles participam do treinamento, agradecem quando a gente termina o treinamento, porque, como eu estava dizendo, isso era um tema antes tratado pelo escritório, né? Sim. Não junto com os motoristas, junto com a manutenção. Então, hoje, o treinamento que eu faço, desde os motoristas até a alta gestão, é o mesmo, inclusive para os nossos fornecedores. E aí, o nosso papel hoje é fortalecer tudo que a gente tem feito até hoje para amadurecer ainda mais o programa, né? E fruto disso foram os prêmios que você perguntou, que a gente Sim. alcançou aí, que a gente ganhou. E é um prêmio, né, uma premiação de compliance a nível nacional do grupo, que é feito todo ano. Então, ano passado a gente saiu de lá quase como Michael Phelps, né, segurando vários troféus na mão, e quase não conseguindo trazer. Hoje, esse ano a Muito gente alcançou legal. 2 primeiros lugares, muito Uhum. legal. Esse primeiro lugar de inovação foi justamente porque a gente conseguiu as certificações, né? E o de inspiração é um reconhecimento dos próprios colegas responsáveis do compliance das empresas, e a gente faz uma votação. E aí eu venci também esse ano Ah, passado e esse ano. E isso é motivo de muita felicidade, né? Só reforça que a gente está no caminho certo. sim, parabéns. E você colocou uma coisa bem interessante aí, é aquela questão de ser uma coisa do escritório, porque muita gente acha que o compliance é uma coisa que só fica lá dentro do escritório, que não atinge a operação, quem está na rua ali interagindo com os clientes. E o que me chama a atenção é isso, é que vocês conseguiram fazer com que esse programa chegue até o cliente. Porque na hora em que o teu motorista está engajado, o teu fiscal na rua, a tua equipe de rua toda, que lida diretamente com as pessoas ali, né? E até o teu pessoal que atende reclamações, tudo isso, todo mundo que interage com os teus clientes,
está participando desse projeto, tem ciência de tudo. Então, melhora a qualidade do atendimento que você faz às pessoas, do atendimento que você faz no ponto de ônibus. Então, isso realmente tem um reflexo muito grande. Eu acho que esse que é o grande desafio, que vocês fizeram bem, tirar do escritório e colocar no chão da fábrica, digamos assim, colocar nas ruas, porque o nosso chão de fábrica são as ruas da cidade do Rio de Janeiro, onde as linhas estão passando. Então, isso realmente é um diferencial bem Exato. grande. Parabéns aí a vocês. Quero dar os parabéns aqui postumamente ao Fernando também, que é um grande entusiasta Claro. de todo o projeto, que nos deixou há pouco tempo, mas que falou, né, quando vocês conseguiram a certificação, até falando aqui, cometendo uma inconfidência, ele me ligou todo feliz, né? A gente vai fazer a divulgação, depois eu, não, segura, porque é dentro do grupo, então a gente precisa alinhar primeiro, que é para ninguém falar que a gente está fazendo a divulgação antecipadamente. Então, ele foi bem compliance nessa situação, entendeu? Olha, o compliance recomenda que a Foi. gente não celebre muito essa certificação no compliance. Vamos com calma. Então, parabéns aí. Ele estava bem ansioso. Sim, sim. Então, parabéns aí por tudo isso. E a gente dando sequência aqui, como vocês não fazem só isso, queria falar também sobre a campanha que vocês estão fazendo aí contra o vandalismo, que é uma campanha que a gente faz aqui também no Rio Ônibus, mas que vocês têm feito aí com muita propriedade. Então, mais uma vez, como é que surgiu a ideia aí? Como é que é esse projeto? Tem dado certo? Fala aí pra gente. Veja, Paulo, a gente acompanha aqui a campanha de vocês também, e coincidentemente a gente inaugurou, se não me engano, praticamente no mesmo dia, né? Foi uma coincidência muito Foi, grande. foi ótimo isso. Um fortalece o outro. Sim, Mas de onde veio esse nosso projeto Vandalismo Não É o Ideal, né? Usando um pouco o nome da Ideal também para isso. Simplesmente, né, todo mundo, todas as empresas estão enfrentando esse problema de vandalismo, que é algo, infelizmente, né, global a nível nosso nicho, né? A gente sim, vê todo mundo enfrentando prejuízos por conta de vandalismo. E a gente decidiu, então, mapear, porque a gente estava tendo um índice muito alto de vandalismo aqui na empresa e um prejuízo muito grande, não só para a empresa, mas também para os nossos clientes, né? sim, Porque isso diminui o número de... aumenta o número de atrasos, enfim, isso sim. gera todo um prejuízo a nível social. E aí a gente se reuniu, né, para poder conversar sobre esse problema, e foi então até que a nossa atual direção teve uma ideia, né, da gente analisar, ver o que estava acontecendo, quais eram os pontos. A gente viu quais eram os pontos mais críticos onde aconteciam os vandalismos, e a gente começou a reparar também, a dividir os vandalismos de cidadãos comuns, digamos assim, e de estudantes, que a gente estava com esse Sim. problema aqui na Ideal. E a gente fez esse mapeamento de escolas. Então, a gente tendo esse programa de integridade aqui, pensando que a conscientização é o melhor caminho, né? E que a gente também quer andar de mãos dadas com a educação, a gente acredita que a educação transforma as pessoas, né? Então, Sim. a gente procurou a Coordenadoria Regional aqui de Educação aqui da ilha e começamos esse projeto nas escolas mais críticas, onde a gente tinha ponto de ônibus próximo, né? Sim. E foi um sucesso, porque no pensamento da nossa atual gestão, né, a gente tinha um parceiro aqui que poderia ajudar muito a gente, que era o Instituto, o Instituto Promenor do Brasil. Né? Esse instituto funciona aqui no Galeão, e o presidente dele, o senhor Carlinhos, ele é um suboficial da aeronáutica, ele já foi um menino de rua, né? Então, assim, ele mudou a vida dele drasticamente, né, positivamente, devido à educação, né, por conta da educação, e ninguém melhor do que ele para poder acompanhar a gente nessa jornada nas escolas. Então, assim, o resultado disso foi muito positivo, não só porque a gente diminuiu em 100% os vandalismos ligados a estudantes, mas porque a Sim. gente conseguiu conscientizar, né? E, assim, a explanação, a história de vida do Carlinhos, junto com os nossos parceiros aqui, que são nossos colaboradores, que também foram, eu estive nas escolas também, fazendo essa palestra, mostrando, a gente fez um vídeo institucional mostrando o que acontece com o ônibus quando um vidro é quebrado, né? Então, a gente fez todo um trajeto mostrando depoimento de motorista, mostrando depoimento de um
supervisor do tráfego, também do pessoal da Sim, manutenção. Então, a gente humanizou o tratamento, né, do vandalismo, conseguiu chegar nas escolas de uma forma muito positiva, né? Às vezes a gente via algumas reações até dos próprios estudantes ali um pouco reticentes, mas começaram a entender, porque a gente informa para eles que os pais deles, né, podem ser afetados com o vandalismo que é cometido sim. por eles. Então, a gente teve sucesso muito grande nessa campanha. Eu acredito que fica aqui aberto, né, para as outras empresas também ficarem à vontade de adotar junto com o programa e projeto de vocês. Agora, o nosso projeto vai entrar no conteúdo programático das escolas, então isso vai virar uma coisa fixa, né, que é importante para Sim, a gente sabe que não adianta ir uma vez, tem que ir de uma forma periódica, sim. e é isso, é um projeto que está sendo construído a muitas mãos. Então, tá bom. Para a gente finalizar, então, a gente gostaria de que você passasse a tua visão de como iniciativas como essa falam sobre o nosso setor, né? Como que as pessoas passam a perceber. Você falou, olha, tive na escola com um parceiro do Instituto ProMenor, nós fomos lá, conversamos com as crianças, isso já deu um efeito. Então, isso mostra o quê? Quando você tem a iniciativa, quando você procura pesquisar aonde estão os problemas, que soluções são possíveis, que as coisas podem acontecer. Porque que muitas empresas ou pessoas assim acham, isso não tem jeito mesmo, sempre foi assim. Então, é possível mudar a partir do momento que você para, vê o problema, planeja, busca as parcerias corretas, se informa e trabalha em cima disso. Isso para a questão do vandalismo e até para a questão do compliance. Então, que conselho que você daria? Você agora abriu as portas da empresa aí para quem queira conhecer. Então, que conselho você daria para outra empresa do setor aí que queira desenvolver o seu projeto contra o vandalismo e desenvolver o seu projeto de compliance? Eu acho que todas as empresas, né, você falou bem aí, que às vezes a gente tem um ceticismo, né, isso não vai mudar e tudo mais, mas a gente tem que tentar materializar, né? A gente tem que transformar isso em projeto, transformar isso em ação, porque Sim, nós do nicho, né, do transporte, muitas vezes as pessoas não conhecem o nosso interior, né, é como verdade. funciona aqui dentro da empresa, e a gente é considerado o inimigo comum. Sim, Então, todo mundo acha que as empresas de ônibus são o mesmo inimigo, é a mesma coisa. Só que, na sim, verdade, a gente tem uma estrutura muito bem feita, a gente cumpre as normas de forma exemplar, né? A gente tem toda uma estrutura de suporte para que isso aconteça. Então, sim, quando a gente materializa isso num programa de integridade, quando a gente materializa isso numa certificação, né, ISO de compliance de antissuborno, isso só reforça que a gente não é esse inimigo comum, né? Eu tenho até um exemplo de um case, né, digamos assim, que eu fui representar a aviação ideal, até num tema que eu escrevo, que eu falo, né, que é responsabilidade civil e também no compliance. Eu fui sim, no Tribunal de Justiça lá do Tocantins, me convidaram para poder falar, e eu levei o case da aviação ideal. Por quê? Eu fui fazer uma sustentação oral certa vez aqui pela empresa e um desembargador levantou a mão e falou: você que é daquela empresa que tem pouco processo? Então, assim, a gente começa a ser conhecido, né? sim, As boas práticas da empresa, a gente tentando fazer tudo da melhor forma e demonstrando que a gente é uma empresa correta, que a gente pensa no nosso cliente, que a gente pensa no nosso colaborador, eu só vejo vantagens. E materializando isso, a gente só reforça e reforça também que a gente se preocupa com o legado que a gente quer deixar, né? A gente não está fazendo uma certificação porque a gente quer, até porque a certificação você tem uma série de implicações, você precisa mantê-la, né? sim. Você não pode só parecer ser, você tem que ser. Então, eu dou uma força para todas as empresas que querem criar o seu próprio programa ou as que fazem parte do grupo, para levarem a sério, verem um valor agregado grande para a empresa, que a gente só tem retornos positivos quando a gente materializa algo. Então, olha, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Como eu já disse e repito aqui, vocês hoje são uma referência para todo o nosso setor, não só aqui no Rio de Janeiro, como você falou, foi parar em Tocantins falando sobre a Ideal, o que é uma coisa assim, muito boa, justamente nisso que você falou.
as pessoas têm ainda hoje um certo preconceito com a empresa de ônibus. Elas não conhecem, porque as empresas também, por muito tempo, permaneceram fechadas, sem falar do que desenvolviam, sem falar do trabalho todo que dá colocar um ônibus na rua, atender aí a população, sem reclamar dos problemas que afetam a nossa operação também. Então, muitas vezes, problemas de mobilidade da cidade acabavam caindo. O ônibus demora, não está passando, falta ônibus, não coloca ônibus, e muitas vezes não é isso que está acontecendo. Tem um engarrafamento, tem um acidente, tem problemas, então havia uma falha na nossa comunicação. E a Ideal é um exemplo de como se comunicar com a população, com os clientes que atendem com a sua região, e acaba sendo uma referência para todos nós. Então, parabéns aí pelo trabalho, para você e para toda a sua diretoria. Obrigada, a gente que agradece. Bom, então, agradecendo pela participação da coordenadora do Jurídico e Compliance da Aviação Ideal, Maria Dutra, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do dia e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.